Instruções práticas aos médiuns. Fascículo 1. Item 1. Como você ingressou no desenvolvimento? Antes de se tornar médium do Vale do Amanhecer, você era um simples paciente, um cliente ou um frequentador. Você consultou o Preto Velho ou tia Neiva e lhe foi dito: meu filho, você tem muita mediunidade, você precisa desenvolver. Nessa altura, você está convencido de que a única maneira de endireitar sua vida, sarar daquela doença ou afastar as dificuldades é se desenvolvendo. Você então é encaminhado a um serviço especializado. A ninfa responsável lhe faz algumas perguntas. Escreveu seu nome e seus dados em uma folha impressa e mandou que você começasse no domingo seguinte. Você então voltou para sua casa com uma autorização para o desenvolvimento. Item 2. Como você começou? Se ingressou no corpo mediúnico pelos processos normais, você começou assim. No domingo seguinte, ao recebimento da autorização, se apresentou ao templo às 10 horas da manhã e sentou-se junto com os outros candidatos. Várias vezes deve ter ouvido a palavra novato, e isso é o que você era. Das 10 às 11 horas, o mestre responsável pela palestra explicou através dos alto-falantes o que era a corrente, quais as razões da mediunidade, o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito nessa ocasião deve ter sido dito. Para ser médium da corrente indiana, a pessoa não pode tomar álcool, nem uma gota, e isso não tem meio termo. Você deve ter ouvido também que o Vale não faz campanhas alcoólicas, nem se importa que seus clientes bebam. O problema do álcool é colocado em termos técnicos da mediunidade e do perigo que isso representa para o médium. Foi dito também as razões básicas. Foi dito também a razão básica pela qual as pessoas precisam se desenvolver é o seu equilíbrio pessoal, a realização do programa feito pelo seu espírito antes de vir para este planeta, antes de reencarnar. E também, a mediunidade é uma arma que Deus lhe deu para se defender. Conforme o uso que você faz dela, você pode ferir a si mesmo. Por isso, ela é um espinho atravessado na carne. Com essa explicação, você vai... Salve Deus! Com essa explicação, você também compreendeu que a mediunidade é um fator natural, que todos os seres humanos a têm. Mas o que mais impressionou, provavelmente, é de ter ouvido que espiritismo é doutrina da vida e não da morte. De fato, é assim. A verdadeira religião é a vida de cada um, as obrigações, as pessoas que o cercam, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus companheiros de profissão, seu vizinho, no ônibus, enfim, seu próximo, e sua vida do dia a dia. Da maneira que você se comportar a cada momento é que é a sua religião. Se você vive doente, desanimado, pobre, mal vestido, de mau humor, cercado de espíritos desencarnados de baixo padrão vibratório, que espécie de amor você está dando ao seu próximo? Que religião é a sua? Agora veja o outro lado da moeda. Você se desenvolve, ou melhor, desenvolve suas qualidades mediúnicas, amparado pelo sistema crístico, dentro das normas que o Mestre Jesus preparou para este planeta. Nestes 2000 anos, você aprende o valor da humildade, da tolerância e do amor ao próximo. Você descobre que não é pobre coitado que chegou ao templo pedindo socorro, mas sim que tem uma vasta experiência de milhares de anos. Você descobre o acervo do seu próprio espírito. A partir daí, você começa a vencer na vida. Isto é, sua mente se torna mais clara, suas decisões são mais seguras, suas dores são menos sofridas e você começa a se realizar. Você agora pratica a religião da vida. A partir daí, as pessoas começam a gostar mais de você e achar que você é uma boa pessoa. Começam a vibrar favoravelmente a você.
Nós podemos avaliar a nossa posição neste universo a cada momento pelo balanço entre as vibrações positivas e as negativas que nos atingem. Assinalando isso, você aprende a cultivar as vibrações favoráveis do seu próximo. Você aprende que é mais negócio fazer amigos do que inimigos. Assimilando essa ideia, você começa a ser um médium do vale. Item 3. O começo do desenvolvimento. Depois da palestra, ainda no seu primeiro dia de desenvolvimento, você foi submetido a um teste dentro de um processo especial. E isso foi muito importante. A partir desse trabalho, as águas do rio de sua vida passaram a correr em outro canal, o canal mediúnico. Desse momento em diante, começa sua abertura chácrica, a abertura dos chakras. Os chakras são pontos de captação e transmissão de força espiritual, que existem na periferia do corpo sob a pele, com ligação com o seu perispírito. Para você ter uma ideia aproximada do seu perispírito, imagine que você seja circundado por uma fina parede de plástico transparente e flexível, que de forma oval. Ela é de matéria etérica e por isso não interfere com o seu mundo físico da forma perceptível pelos seus sentidos. Nessa parede existem alguns pontos parecidos com tomadas de eletricidade. Dessas que a gente tem na parede de casa. Através delas você recebe energia do seu mundo espiritual e transmite os anseios de sua alma. Bem em cima de sua cabeça existe o chácara coronário. Esse chácara o alimenta a força, salve Deus, esse chácara alimenta a força do doutrinador. Pouco acima do seu estômago fica situado o chácara umbilical, na região do seu plexo solar. Esse chácara é o que proporciona o desenvolvimento maior do médium a parar. Além desses, existem outros que têm funções diferentes. Voltaremos a falar deles mais tarde. Depois do trabalho da inversão de corrente feita nos tronos, você foi submetido a um teste de mediunidade. Depois disso, você e nós ficamos sabendo com que tipo de mediunidade seu espírito decidiu exercer a sua missão na Terra. Veja bem, não somos nós que damos a sua mediunidade. É você que já a traz consigo. Nós apenas verificamos. Sua primeira manifestação mediúnica é na presença do seu mentor. O mentor é um espírito da esfera superior, um pai ou uma mãe espiritual, que sempre guiou os seus passos na Terra. Alguns chamam de anjos da guarda. O teste mediúnico consiste exatamente na chamada do mentor. Se você for doutrinador, o mentor concentra o contato na sua cabeça, no seu chácara coronário. Com isso, você sente a cabeça um pouco mais quente, mas fica completamente consciente. Se você for a parar de incorporação, a influência é maior no plexo solar, no chácara umbilical. Nesse caso, você perde um pouco a consciência e sente a pressão na região do estômago. A partir daí, você se definiu doutrinador ou a parar. No domingo seguinte, você foi encaminhado a um instrutor, doutrinador ou a parar. Aqui estão as coisas fundamentais que você deverá saber. Item 4. Como agir nos primeiros dias de frequência? Desde que completou o seu dia de desenvolvimento, você deixou de ser um paciente para ser um médium. Embora você não perceba isso com muita nitidez, existe uma diferença muito grande entre um e outro. O visitante vem unicamente para ser servido e você agora se dispõe a se preparar para servir. Por isso, não convém que você continue frequentando como cliente, como paciente, passando pelos setores de trabalho. Você só deve fazer isso se tiver um motivo muito forte e assim mesmo mediante orientação. Desde o momento em que se tornou médium, tudo o que você precisa
deverá ser obtido pela sua mediunidade e não pela mediunidade dos outros. Item 5. Horários. Procure fazer o possível para não interromper a frequência do seu desenvolvimento. A sirene do templo é acionada faltando 15 minutos para as 10 horas e, de preferência, procure logo se localizar no interior do mesmo, buscando com naturalidade a sintonia com seus mentores. Não se descuide. A palestra, antes de tudo, é uma preparação do ambiente. Item 6. A sirene do templo. Depois que ela toca, você tem sempre 15 minutos para se apresentar ou para encerrar seu trabalho. Códigos de toques da sirene. 1 toque longo, encerramento de trabalho oficial ou retiro. 2 toques médios, convocações para reuniões, trabalho especial, determinados trabalhos. 3 toques, um curto, um médio e um longo. Intercâmbios do retiro e abertura do trabalho oficial. 4. Toques, emergência, reunidos-se todos que se acharem no vale. E também toques de meia e meia hora, 10 horas da manhã às 18 horas, no caso de desencarne de mestres. Observação. Determinado trabalho, situação de emergência ou nos casos de desencarne, antes de tocar a sirene, o mestre deverá estar autorizado por um dos mestres trinos presidentes, Araquém, Sumanã ou Ajarã, ou pelo presidente do templo. Salve Deus.